Olá, bom dia, gente. E hoje eu estou estudando o livro de Apocalipse. Não tá focando aqui, mas enfim, não tá focando aqui, mas eu vou falar para vocês. Essa passagem é muito forte, é muito poderosa. Não sei se vocês já estudaram o livro de Apocalipse. É um dos livros que eu mais amo estudar. É um dos livros, assim, porque muitos livros, assim, todos os livros na Bíblia, assim, são impactantes. Me, 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 assim, todos os livros da Bíblia, assim, me chamam muita atenção e eu acho incríveis. Mas tem um livro que eu aprendi a gostar de estudar, foi Apocalipse. E é interessante, porque antigamente, quando eu não tinha entendimento, o discernimento, que eu não sabia estudar a palavra, pela forma como as pessoas falavam, eu chegava até a ter medo do livro de Apocalipse. Mas para vocês verem, quando a pessoa não tem um discernimento, não tem um entendimento, sabe, não tem uma revelação, né, das coisas, a pessoa fica assim, a pessoa passa a ter um medo de uma coisa porque ouve falar. Então, muitas dessas coisas o Espírito Santo quebrou na minha vida. Foi o fato de eu senti medo de algo por as pessoas falarem, mas nem tudo que as pessoas falam é o que é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com, com as experiências que as pessoas têm, que cada um tem suas experiências. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam do que não sabem, sabe? Às vezes elas falam do que não sabem e elas falam, e, tipo assim, elas falam baseado numa experiência que outra pessoa viveu. E às vezes o que é para mim não é para o outro, e vice-versa, o que é para o outro não é para mim. Então, às vezes o ser humano, eles vão muito no embalo. Fulano falou, fulano disse, aconteceu com fulano, então é assim e pronto. Como se isso fosse uma verdade absoluta, só que não é assim. A gente tem que buscar o entendimento do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade que liberta, e não se deixar levar pelo que fulano, beltrano falou. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam sim, e é verdade, é verídico, mas às vezes a gente vai no embalo. Às vezes a gente vai no embalo. A fulano disse e a gente recebe aquilo como uma verdade absoluta. Foi buscar a verdade, buscou o entendimento, a veracidade das coisas. Então, olha só, eu gosto muito, muito, assim, nossa, demais do livro de Apocalipse. Eu gosto muito dessa revelação que Deus deu para João na ilha de Patmos, né? É muito incrível, assim, eu acho demais o livro de Apocalipse. E hoje, especificamente, eu estava lendo aqui, estudando um pouco, o, o, o capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Eu já estou no capítulo 21, porque eu já li já os outros, já estou já no final. Estou aqui, ó, finalizando, tá aqui eu estou no último, no penúltimo, não é que estou no capítulo 21. E, gente, como é incrível essa parte, assim. Todas as outras, assim, são incríveis, são, assim, libertadoras, porque para muitos, enquanto muitas pessoas têm medo do livro de algumas pessoas, não é todas, mas tem muitas pessoas que não têm entendimento e, assim, não têm entendimento da palavra e ficam com medo, porque no livro de Apocalipse ele tem muita simbologia. Muita simbologia. Então as pessoas ficam aterrorizadas com o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é uma revelação. É uma revelação de Deus que Deus deu para João, para que ele escrevesse aquelas coisas que eles estavam vendo, para alertar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que elas precisavam mudar o comportamento, mudar a mentalidade, entendeu? E é incrível, é incrível. E aqui no capítulo 21, fala do novo céu e nova terra. E aqui fala assim: então vi
Um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Vocês precisam ler os outros capítulos para vocês entenderem o contexto. Vocês precisam. Eu vou ler o capítulo 21 hoje. Por quê? Porque hoje eu tô no capítulo 21, mas eu já li os outros capítulos. Inclusive, eu tô terminando de ler a Bíblia pela segunda vez. E eu tô estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e tô estudando o livro de Apocalipse. E aí, vocês precisam ler os capítulos anteriores para vocês entenderem o contexto do que se fala. Porque às vezes as pessoas pegam partes isoladas da Bíblia e não estudam o contexto anterior, posterior. Tem um contexto. A Bíblia não é só palavras. A Bíblia tem um contexto. Entendeu? Tem um sentido, tem um significado, tem coerência. As pessoas precisam entender isso, porque não é só pegar um trechinho, é estudar o contexto. Então, depois vocês peguem um contexto de Apocalipse. Não é só o capítulo 21 de Apocalipse, não, é o contexto. Estuda os capítulos anteriores para vocês entenderem o capítulo 21, que é o capítulo que eu peguei hoje especificamente. Aí aqui fala assim: então viu o novo céu e a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa. Quem é que fala isso? Quem é que fala essa parte? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim é Jesus. A quem tem sede, Jesus fala: a quem tem sede, darei a água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem vitória, olha só, aqueles que conseguirem, tem que buscar, tem que fazer por onde, tem que lutar, tem que ter comunhão com Deus, tem que buscar a presença de Deus, buscar viver o evangelho, né? A gente precisa. Então aqui fala: aqueles que conseguirem a vitória receberão. Então aqui o que quer dizer aqui? Aqueles que conseguirem a vitória. Aqui quer dizer que a pessoa precisa lutar, a pessoa precisa buscar, precisa fazer por onde. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Olha só o presente que Jesus tem. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, olhem só o que fala aqui. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, ouçam bem. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Gente, como isso é forte, impactante. E às vezes as pessoas leem isso, nossa, às vezes as pessoas leem assim, assim, e as pessoas ficam chocadas, nossa, que terror, que horror, nossa. Gente, isso aqui é a justiça de Deus. Isso aqui é a justiça. Aqui está falando de um Deus justo, aqui está falando de um Deus amoroso, de um Deus fiel, de um Deus, de um juiz justo. Aqui está falando da justiça de Deus também. Aqui está falando do amor de Deus para com Jerusalém, para com a igreja, com a noiva, entendeu? Do cuidado que Deus tem com os seus, do cuidado que Jesus tem, do amor que ele tem. Mas aqui também está falando da justiça. Aqui está falando de justiça divina. Então,
Aquelas pessoas que fazem, acontece, praticam coisas que Deus abomina, fazem coisas que Deus não está de acordo, elas pensam que vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Mas aqui está falando do que é que vai acontecer naqueles dias. Do que é que vai acontecer, do que é que vai acontecer, do que Deus vai fazer, da justiça que Ele vai fazer, porque Ele é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus é juiz justo. Então, essa parte, dentre outras partes, me impacta muito. Muito, porque eu passo a enxergar, a entender e a ver o quanto que a gente precisa melhorar a cada dia, do quanto que a gente precisa fazer o melhor a cada dia, do quanto que a gente precisa buscar a presença de Deus, a transformação, a mudança de mentalidade, sabe? A comunhão com Deus, com Jesus Cristo, sabe? E se procurar ser melhor todos os dias. A gente não é perfeito. Não somos perfeitos. Quando Deus nos criou, Deus criou a nossa imagem e semelhança dele de uma forma perfeita. Mas o pecado entrou no mundo. O pecado entrou. Entendeu? Então, assim, nós somos falhos, nós nos tornamos falhos, imperfeitos e pequenos por causa do pecado. Nós somos imperfeitos por causa do pecado, mas a gente precisa todo dia buscar melhorar, todo dia buscar melhorar e não se conformar, porque às vezes as pessoas falam assim, pensam assim, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, e se conforma. Gente, não é assim. Deus sabe que a gente é pecador, só que Ele quer ver mudança, Ele quer que a gente melhore a cada dia, Ele quer, sabe... Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente mude de mentalidade, Ele quer que a gente mude de atitudes e procure melhorar a cada dia. Só que às vezes o ser humano ele se conforma. Uma vez eu peguei um 99, foi 99, foi Uber. E conversando com o moço, e ele falando assim, moço, eu não sou, eu sei que eu não, eu sei que eu não vou ser salvo, que eu já fiz tanta coisa, sabe? E hoje eu não faço nada de errado, mas eu já fiz tanta coisa, eu sei. Eu falei, não, moço, não fale assim, não. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus, Deus é misericordioso. Se você se arrepender do fundo do seu coração, Deus vê, Deus está vendo, porque Deus conhece o nosso coração profundamente. Ele conhece as coisas, ele sabe ele sabe antes mesmo da gente falar. Então não dê, como foi que eu falei? Não dê, eu falei alguma coisa pro inimigo, não dê brecha, não dê oportunidade de o inimigo, sabe, ficar acusando assim. Creia que Deus tem o poder de mudar, de transformar, ele perdoa. A pessoa precisa buscar, né? A pessoa precisa se arrepender de verdade, mudança. Ele falou assim, não sou digno não, eu não sou digno. Eu falei assim, moço, mas a gente não é. Porque a gente é pecador, a gente erra, a gente falha, só que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Ele perdoa. Então, o que eu entendi, o que eu aprendi também, dentre muitas coisas que eu aprendi aqui, nessa passagem de Apocalipse, é que Deus, Ele vai fazer justiça na terra. E quando chega aquele dia, é aqui que fala, Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E é isso, que vocês possam refletir. E eu aconselho que vocês estudem, né? Vão lá no primeiro capítulo, vão lá
e estudem do capítulo 1 até o último capítulo para vocês entenderem o contexto. Que aqui foi uma parte que eu falei, mas eu estudei o contexto anterior. Então, é isso. Fiquem com Deus.